Olá, minha amiga, olá, meu amigo, bem-vindos a mais um episódio do Adnocast, o podcast da Adnotária, Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. E não, você não está no programa errado. No mês de março, nós tomamos conta dessa bancada em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e demos uma folga para o nosso querido apresentador Geórgios Alexandrides. Nesse mês de março, nós convidamos associadas para gravarmos 4 episódios especiais contando a trajetória delas no mundo do direito imobiliário, notarial e registral. E hoje eu estou aqui com 3 convidadas super especiais. A Lorraine, a Caroline e a Rose Ramires. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Uma honra. A honra é nossa. Mulheres maravilhosas. Exatamente. Vamos lá, Lorraine, me conta rapidinho qual é o seu... Fala pra gente um pouquinho do seu mini currículo. Bom, eu sou advogada, sou especialista em direito imobiliário e também em execução de contratos. Trabalhei também como corretora de imóveis por um curto período e sou formada em 2020, então não é tanto tempo de carreira assim, é época pós-pandemia, mas sou especialista em direito imobiliário, é a minha área que eu amo, a área que eu mais atuo. Sou membro também da Adnotária, nossa querida Adnotária, claro, e membro da Comissão de Leilões Estadual da OAB São Paulo, e também das comissões de direito imobiliário e condominial da OAB Taubaté, da subseção Taubaté. Incrível, hoje veio de Taubaté direto para São Paulo. Exatamente, peguei a estrada para vir até aqui com muita alegria, muita honra por conta desse convite. Que legal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Caroline, me conta, quem é a Carol na fila do pão? Ixi. Então, eu caí de paraquedas, né, na Adnotária. Foi muito bem recebida por todos. Eu estava lá nesse dia. Você estava, cantou parabéns pra mim, fingiu que era meu aniversário, não era. As loucuras que a gente faz pra ganhar um associado, gente. Mas eu sou formada há muito mais tempo, né, não tão rapidinho assim, não tão pouco tempo quanto a Lorraine, mas assim, eu sou formada há muitos anos, mas nunca advoguei. Porque quando eu passei na hora eu já estava no cartório. Então eu trabalho em cartório de registro de imóveis há 20 anos. A minha especialidade também é direito notarial e registral, mas eu já fiz várias pós na área, porque eu precisava, né, desenvolver na carreira. E agora, assim, tenho me interessado muito, né, por meio da Adnotária, na advocacia também. Né? Não sei se eu irei por esse caminho, mas assim, estou amando conhecer a advocacia com vocês. Estou amando. Com ênfase no extrajudicial, Exato, né? Muito gostoso. E você, Rose, já é uma associada de longa data da Adnotária, já participou de outros episódios aqui com a gente na condução do Dr. Geórgios Alexandrides. Conta um pouquinho sobre você. Vamos lá. Eu sou advogada desde formada mesmo, é a minha segunda formação, eu sou formada em comunicação social, publicidade. Aí depois que a advocacia me pegou, esse bichinho que tá te mordendo, eu fiz a transição de carreira e eu sou especialista em direito imobiliário, mas há 20 anos já atuo com isso. E hoje, há mais de 10, eu foco no direito imobiliário, tenho um subnicho que é a regularização fundiária, que é a minha especialidade. E a Adnotária eu vi nascer. Eu sou da turma de uma pós de notarial e registral da ESA, que foi capitaneada pelo nosso querido Kiko Naga. A primeira turma, né? A primeira turma. E aí nós vimos a Adnotária nascer. Então a gente tem um carinho todo especial pela Adnotária. Sou do núcleo de REURB da Adnotária e hoje também faço parte de outras associações, institutos. Eu sou coordenadora de REURB da OAB Guarulhos e eu acabei de ser nomeada a embaixadora do Instituto Rio Branco de Direito Extrajudicial e no Amazonas, no né? Amazonas, Que né? legal. Que é o Instituto de Pesquisa e Estudos do Direito Extrajudicial, mas pela minha atuação em regularização fundiária, que é extrajudicial, né, essencialmente. E eu tô muito feliz, porque nós temos algumas REURBs lá, e assim, e eu quero levar a Adnotária pra lá. Que incrível! Estamos aptas para poder viajar para o Amazonas. É uma cidade linda, uma realidade diferente da nossa aqui, no tocante à paisagem, mas o dia a dia, as cidades, tudo igual, problemas semelhantes, situação, trânsito, é bem bacana de ver. Tirando o calor, né, que deve ser bem intenso.
Mas diferente daqui, hoje a gente também tá sentindo com esse abafado que tá, né? Mas a gente até brinca, calor aonde? Eu tô dentro do ar-condicionado. Então, qualquer lugar que você entra é ar-condicionado. Mas a paisagem é lindíssima. Linda, linda. Qualquer lugar que você vai é verde pra todos os lados, é bem legal. Que delícia. Bom, meninas, a gente... O tópico hoje do nosso encontro é falar muito sobre a trajetória das mulheres no direito imobiliário, notarial e registral. Então, eu queria começar com uma pergunta mais pessoal. Então, se a gente pudesse voltar, pessoal, mas com viés prático, né, profissional, se nós pudéssemos voltar no tempo, no começo da carreira de vocês, qual é a maior insegurança que vocês tinham à época, trabalhando na área do direito mesmo, como operadoras do direito? Eu começo? Pode começar, Lorane. Bom, eu não tenho muito tempo, assim, de carreira, né? Como eu disse, sou formada em 2020 e de carteira da ordem eu tenho 6 anos. Mas a minha maior insegurança no início foi o tete-a-tete com os juízes. Porque como eu sou formada dessa época pós-pandemia, eu não tive essa questão, né? Que todo mundo fala, vai encostar a barriga no balcão, resolver. Realmente, hoje em dia, eu já fico mais tranquila se tiver que fazer isso, se tiver que despachar presencial. Mas no início foi um caos, era um bicho de 7 cabeças pra mim, porque eu não tive nenhum contato com isso. Principalmente, a minha graduação, na verdade, ocorreu justamente o último ano, foi durante a pandemia. Então, a própria faculdade, a época de estágio obrigatório, também não tinha nada de contato presencial. E aí, pra mim, juízes realmente eram os deuses do Olimpo e eu tinha que respeitar, claro, como todos têm, mas eu tinha medo, além desse respeito. Não tinha nem acesso, né? Não tinha acesso, eu via justamente eles como inacessíveis. Então, a primeira vez que eu tive que despachar e foi online... Gente, eu tremi na base, foi muito nervosismo pra mim, foi algo assim, inédito, que eu nunca tinha visto, eu tremia na voz e a sócia do escritório, na época minha chefe, do meu lado, e justamente me orientando, tentando complementar, e eu não conseguia seguir, só de olhar que a pessoa era um juiz. E isso eu acho que era a minha maior insegurança. Então, hoje em dia já é mais tranquilo, mas no meu início de carreira foi difícil. E eu lembro que você comentou, desculpa, que você comentou que você não teve oportunidade de fazer estágio, né? Não fiz estágio, também tem isso. O que talvez também tenha criado uma certa insegurança, né? Exatamente. Porque essa insegurança a gente tem, todos nós temos, passamos por ela, mas geralmente é na fase do estágio que a gente ainda é mais novinho e ainda mais inseguro, né? Sim, no meu caso já era com OAB mesmo, né? Com a carteira da ordem. Mas eu não fiz o estágio porque eu era de outra área, eu trabalhava como agente de viagens, então nada a ver com a advocacia. E na época, como em questões salariais mesmo, né? Eu tinha um bom ganho salarial na época, e pra gente sair da realidade que o estágio jurídico muitas vezes é até voluntário, né? Não tem nenhuma renda. Sim. Ou quando tem, é uma renda muito baixa. E aí eu demorei muito, isso me prendeu, é uma coisa inclusive que eu falaria pra Lorane de 7 anos atrás: para e faz o estágio, abre mão, para de olhar só para o dinheiro, né? É uma coisa que eu super mudaria, mas graças a Deus a carreira andou do mesmo jeito, mesmo sem o estágio. Incrível, Rose, você A gente pode falar qualquer coisa aqui? Pode. E aqui é o espaço de liberdade. Então, vamos lá. É porque uma dica que me deram, eu me formei a segunda vez em 2000, mas a primeira faculdade eu era muito jovem, então eu fiz um estágio gratuito também, que a gente fazia sem remuneração, na Defensoria Pública, na época era Procuradoria. E aí eu tive um procurador, Dr. Sérgio, até falecido, e eu falava assim, eu tenho medo de despachar. Ele falou assim, então eu vou te dar uma receita. Eu falei, qual? Você olha bem pra cara dele e pensa, ele também solta pum. Então, quando você falou, eu me lembrei disso. Ele era um procurador renomadíssimo, sabe? E ele falou assim, então quando você lembrar que ele também solta pum, você vai relaxar e vai falar o que precisa falar. Adorei. Boa dica. E também vou lembrar disso quando eu estiver me sentindo insegura. E uma vez, e a primeira vez que eu fui despachar foi porque o primeiro caso que eu peguei era de imobiliário, olha que interessante. Aí eu tive que despachar com o juiz, e eu fiz uma contestação de 130 folhas. Caramba. Olha isso, meu Deus. Eu fiz tudo. Chegou lá, só que eu fiz tão bem, e eu não me atentei ao prazo, eu perdi o prazo, eu tinha uma audiência. Aí quando eu vi que eu tinha perdido o prazo, eu fiquei desesperada. Aí eu tinha que despachar e ainda falar pra ele o que eu tinha feito. Aí eu lembrei disso, eu falei assim, excelência, eu sou advogada, recém-formada, acabei de pegar o primeiro caso, eu vou morrer, porque eu perdi o prazo, mas a minha contestação tá linda.
Inclusive, se o senhor ler, você vai ver que tá linda. Ele fez assim, não tem problema não, eu vou te dar a oportunidade, você vai fazer a contestação oral no dia da audiência. Mas eu lembrei disso, e obviamente ele riu de mim ao final, né? Mas era essa entrada que eu dei. Essa dica que eu dou aí pro pessoal que tiver medo de juiz, pensa nisso. E já aproveitando que você tá falando, conta um pouquinho pra gente qual foi a sua insegurança no começo da carreira. Gente, a insegurança é financeira, porque quando a gente começa a advogar e abre um escritório, a gente acha que pode tudo. Então, em um ano eu fali. Eu tinha mais de 60 processos, não tinha nenhum dinheiro e ainda obrigação com os clientes. Então, eu penso que você tem que ter um acompanhamento, porque eu fui na louca, eu larguei a publicidade, fiz um caixinha lá com a minha rescisão, falei, vou viver 2 anos até ter renda, que eu tinha essa ilusão. Então, eu não tinha uma adnotária que me ajudasse. Eu não tinha colegas que eu pudesse compartilhar, dividir, então eu fui abrir o escritório sozinha e esperar o cliente entrar. Então, e também não tinham redes sociais, então, enfim, aí eu quebrei, fali 2 vezes. E aí depois você fala, não, preciso me especializar, preciso respirar. E hoje em dia a gente tem parcerias, a gente tem mais abertura. Os advogados mais antigos são mais generosos, porque antes era muito fechado. Então eu penso que a maior insegurança, além dessa, né, da gente conversar com juízes e tal, é a segurança financeira, não saber cobrar, porque também a gente não faz conta de quanto vai gastar, quanto não vai. Ninguém ensina, Ninguém ensina. E de ter uma especialização. No começo você vai ser generalista, porque você tem que pagar o teu boleto, mas você ir seguindo por um caminho. Eu tive a sorte dos meus processos irem naturalmente, né, organicamente, seguindo para o direito imobiliário. E depois, em 2014, foi o primeiro caso de uma usucapião coletiva na época, mas decorrente de uma regularização fundiária que, à época, era pela lei de 2009, que eles abriam a matrícula da área maior e a gente tinha que fazer a usucapião individual. Então, eu comecei a regularização fundiária, nem como não era regularização fundiária ainda, era... Mas hoje eu entendo que para os recém-formados está mais tranquilo, tem mais fontes, tem como trabalhar melhor. Isso é verdade. E você, Carol? Então, a minha área é totalmente diferente, né? E como eu nunca advoguei, a minha insegurança sempre foi no crescimento dentro da minha área. Então, como que eu vou aqui me desenvolver? Então, eu entrei como auxiliar no cartório, trabalhava no atendimento, e eu queria crescer, mas não sabia como, né? E, assim, naquela época não tinha pós-graduação. Então, uma pós boa que tinha na época era PUC Minas, aí eu fui fazer PUC Minas, aí era online, só que era um online quando a internet estava começando. E aí, assim, eu não tinha alunos pra dividir questões, então eu tinha que conversar com o oficial lá do cartório, que estava me formando como escrevente, né, como profissional, sou muito grata a ele, até hoje é meu amigo pessoal, ele, a esposa dele, a filha dele. Mas, então, assim, eu dependia muito disso, sabe, da boa vontade dele, ao mesmo tempo que ele era meu patrão e me cobrava muito, e aí eu tinha aquilo, eu queria crescer, não sabia por onde, aí eu fui fazer essa pós. Então, a minha vontade sempre foi de estudar muito, então, abriu Escola Paulista de Magistratura, porque não tinham pós boas na época na área. Então, eu lembro que eu fui fazer uma pós, não vou falar o nome aqui, né, óbvio, mas eu lembro bem. E era péssimo, assim, os professores não tinham o menor preparo. E como eu trabalhava no cartório, algumas questões eu tinha muito mais contato no cartório do que, assim, seu conhecimento prático e teórico. O conhecimento prático me garantia muito mais praticidade ali, né, ficou redundante, mas assim, me trazia mais segurança o meu conhecimento prático do que ali o pouco que era passado conhecimento ali teórico na pós. Aí eu parei. Aí abriu a Escola Paulista de Magistratura, eu fui fazer, aí eu comecei a me sentir mais na área, porque eram com os juízes corregedores, porque é um mundo totalmente diferente. Completamente. Então, não são os juízes, né, não, é o juiz corregedor, então é o juiz da primeira vara de juízes públicos, é o corregedor geral, e aí você vai aprender que as decisões, né, têm caráter normativo para o cartório, então um dia você pode registrar uma escritura com determinadas características, mas no dia seguinte foi publicada uma decisão e você não pode mais, não importa se você concorda, se você não concorda. E aí se você vai atender advogado, então eu comecei a atender advogados de cartórios boutique, São Paulo, então assim, foi todo um crescimento, então eu sempre me senti muito insegura, graças a Deus isso passou, me sinto insegura ainda, mas
por motivos novos, graças a Deus, e é ótimo se sentir insegura. Hoje eu fico mais feliz Claro. na insegurança que eu sinto. As- Mas foi de trilhar um caminho onde não tinha, né? O extrajudicial, ele já é muito, já é novo hoje, ainda é novo hoje. Então imagina há 20 anos. Sim, sim. Né? Muitas pessoas não conhecem, né? Não conhecem hoje, imagina há 20 anos. Todos e eu os precisava procedimentos. colocar em prática, né? Eu precisava ou registrar, ou barrar, ou mandar pro Folho Real um título, né? Eu era responsável ali, então a responsabilidade é grande, né? Sim. Não só do Você tem coração oficial. peludo de nangar tudo, assim? Que a gente tá acostumado. Não, pelo contrário, né? E assim, é engraçado que esse meu contato com a adnotária e com os advogados, de uma forma mais tranquila, não ali quando eu estou atendendo ali no balcão do cartório, sabe? Quando eu tenho que justificar uma nota devolutiva, eu preciso ser mais, eu preciso ser imparcial. E eu acho isso ótimo na minha área. Porque eu sou muito imparcial. Tá na lei, não tá, o juiz corregedor decide assim ou não e acabou. Né? Então eu fico mais tranquila, não é a minha opinião. Agora, conversando assim com vocês, isso é ótimo, porque esse conhecimento que eu tenho da área, do outro lado do balcão, Sim. né? E isso me traz uma vontade de querer mudar certas coisas, que antes eu não via necessidade. Né? Sim. De viabilizar o registro, de ser menos rígida, sabe? Porque, querendo ou não, você também é advogada, né, Carol? Sim, né? Só nunca divulguei. Exatamente, não, mas você é Mas advogada, é bom, né? Então, Sim, sou consegue advogada. ter esse olhar dos dois lados é super importante para fazer com que o seu trabalho seja ainda melhor. Exatamente. Né? E a gente não fica perdido em só copia e cola ou seguir Não. as normas que são pré-determinadas sem fazer uma análise, um estudo aprofundado sobre aquilo, né? Cabe ou não, tá certo ou tá errado, né? Não é porque uma norma existe que ela deve ser cumprida na íntegra, né? Muitas vezes a gente tem que questioná-la. E aproveitando que você estava falando sobre a Rose trouxe e você também trouxe sobre esse contato da adnotária, eu queria deixar aqui um recadinho. Se você ainda não é associado, por favor, vale a pena você entrar nas nossas redes sociais. Então, no Instagram, como diz o nosso querido Jorge Alexandrides, @adnotária no Instagram. Também no nosso canal do YouTube, @adnotária academia. Tem um número que eu nunca me recordo, mas @adnotária academia você vai nos achar lá. Nós temos muito conteúdo, então temos papo acadêmico gratuito, né, um acesso gratuito toda terça-feira às 8h30 no Instagram. Temos a Adnocast e várias outras palestras também disponíveis no nosso canal do Instagram. E para quem é associado, nós temos diversos núcleos temáticos. Um deles, o núcleo de Reurb, que a Rose está aqui participando, núcleo de leilões. Carol tá fazendo parte de qual núcleo? Todos, Eu né, faço Carol? parte de todos. De todos. Nós temos vários núcleos de estudo. Se você é associado, sabe que lá no na nossa plataforma todas as reuniões ficam gravadas para que você possa assistir no momento em que você tiver disponibilidade. E se você se associar hoje, também vai ter acesso a esse conteúdo retroativo. Então vale muito a pena. E vamos lá, Rose, você estava falando um pouquinho sobre as suas vulnerabilidades, no sentido de... vamos falar sobre fracasso, mas não no sentido pejorativo, no sentido de que através de 2 momentos que você faliu, você se reinventou. E eu acho isso tão importante porque a gente vive numa sociedade em que o fracasso é tido como algo vergonhoso, né? E não olhar o fracasso como um trampolim para que você alcance o seu sucesso. Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência e o quanto isso te fortaleceu. A palavra é superação. Porque eu já tive sociedade com colegas que saem da faculdade, você acha que vai ser seu sócio e não é assim. Eu já fui fazer escritório sozinha, depois também não deu. Então, sem planejamento é muito difícil. E a gente, na imaturidade profissional, técnica que a gente começa, enfim. E mesmo depois de alguns anos, você tem uma maturidade técnica, mas você não tem uma expertise administrativa, financeira. Então, você se depara com essa situação. Então, eu entendo que
esse fracasso, ele tem que ser olhado pelo lado da superação. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter repassado, mas aí eu entendo que seria muito pior, porque como eu vou fazer com os meus clientes, com a minha responsabilidade, eu preciso fazer alguma coisa. Então assim, se a gente pensar, a gente encara essas superações em diversas fases da vida. É emocional, ou é casamento, ou é relacionamento, ou é de família, porque às vezes você tem um provedor que você acaba perdendo, enfim, um irmão, um pai. Então você tem que ter essa superação. Aí as coisas vão acontecendo, você não pensa na superação, você tem que ir. Né? E sempre você tem um amigo, um colega que vai te ajudando, sempre você encontra uma boa alma que vai te ajudar ou no pessoal ou no profissional. Eu tive essas sortes, que eu sempre tive um parceiro que, acabou, tá, você teve que fechar o seu escritório, vem atender aqui. Atendi muito tempo na OAB, algumas vezes na OAB, entende? Então, quando eu olho hoje, então até brinquei, eu trouxe um presente pra você, que é esse livro aqui, que chama Advogadas Extraordinárias, e ele é um best-seller, e conta a trajetória de várias advogadas, e eu tenho um capítulo aí, que ele é da falência ao milhão, que hoje eu sou empresária em regularização fundiária, hoje eu emprego pessoas, e a responsabilidade é muito maior, porque a gente pode ficar sem o salário. Eu fali, não tinha meu salário, peguei a conta de luz emprestada da vizinha, a colega me ajudou no escritório dela, e assim fui superando. Agora, quando você não enxerga essa superação, ou quando você tem funcionário, você fica sem o seu salário, mas quando você tem o seu funcionário, você fala, opa, ele não pode ficar sem. Então, são outras preocupações. Mas essa superação tem que existir, você tem que acreditar em você, saber que não é porque você aconteceu aquele problema que você é um mau profissional, um mau advogado, e as parcerias ajudam, você tem que ter contato com pessoas e ter fé. Muita fé. E estudar sempre. Estudar sempre. Persistência, estudo é contínuo, não tem como, não né? Tem aperfeiçoamento contínuo é a alma da adnotária, a nossa alma. Sim. Acho que é por isso que a gente se identifica tanto, né? Lorraine, você... Ó, tá vendo? Eu treinei várias vezes. Lorraine, você falou pra gente que você teve uma trajetória que teve mudança, né, na condução da sua carreira. Você passou por algumas outras áreas antes de se encontrar no direito. E eu imagino que você deva ter levado vários nãos que te frustraram. Então me conta um pouquinho, pra você chegar onde você chegou hoje, qual foi o não que te frustrou, mas que depois você falou, cara, essa foi a mudança de chave na minha vida? Olha, a mudança de chave foi que, na verdade, quando eu me formei, eu não tinha mais expectativa de ser advogada. Então, obviamente, eu estudei com muita garra, a faculdade foi um estudo que eu me dediquei muito, mas chegou um momento, eu até não sei se eu expliquei, mas eu não fiz esse estágio pela questão do dinheiro, mas chegou um momento que no final da faculdade eu vi a necessidade de fazê-lo. E como estava nesse momento de pandemia, ninguém estava contratando. Então, eu enviei mais de 100 currículos, assim, sem brincadeira. E isso me frustrou um pouco. Foi uma coisa que eu falei, eu acho que a advocacia não é pra mim, eu vou fazer outra coisa. Mas justamente no momento da pandemia, foi quando eu morava em Santo André, e minha irmã morando em Taubaté, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, eu decidi mudar para Taubaté. Então foi a hora que eu larguei aquele emprego que eu comentei que estava com uma boa renda. Eu falei, não, é a hora de mudar de vida. E fui para Taubaté sem expectativa de ser advogada, sem expectativa de continuar na área do turismo, mas para ver o que a vida me reservava. Naquela época a gente só queria sobreviver, né? Só sobreviver, exatamente. E minha irmã, eu tenho uma conexão muito grande com a minha irmã, então ela morando sozinha no meio da pandemia, em uma cidade que ela não conhecia praticamente ninguém, foi até uma questão de empatia, uma questão familiar mesmo. Eu mudei, larguei tudo e falei, vou viver lá com a minha irmã e vai ser isso. E a gente morou juntas por um período e esse período eu fui corretora de imóveis. Na verdade, estagiei como corretora de imóveis, não tinha o Cresce ainda, e eu achei que eu ia ganhar rios de dinheiro. Porque a verdade não sei se vocês vão concordar, mas tem gente que não quer pagar os honorários do advogado, mas na hora de pagar os 6% do corretor, paga tranquilamente. Sim. Então, eu achava que eu ia ganhar mais dinheiro com a corretagem do que, de fato, com a advocacia, e era o que eu tinha pra mim. Não me identifiquei nada com a imobiliária, com esse mercado de compra e venda de imóveis na frente, né, das negociações,
E também, novamente, me frustrei. Então, foram 2 momentos que eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu não dei certo como advogada, não consegui. E não vou dar certo como corretora. E aí, né, nesse momento, por contatos, eu tive uma oportunidade no escritório, que é o escritório que eu sou parceira até hoje. E ela foi, a sócia do escritório foi minha mentora, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que foi, ela virou essa chave junto comigo. Então, uma coisa que eu vou fazer até um gancho, essas inseguranças do início não eram só com juízes. Eu tinha muito medo de cartório no início também. Quem nunca? Eu cheguei a enviar, ao invés de enviar documentação para a escritura do outorgante, do outorgado, eu enviei os meus documentos. Enviei o meu RG, meu comprovante de residência, aí o escrevente me ligou e falou, é a senhora que vai comprar o imóvel? Eu falei, não. Até gostaria, mas não é ele o me caso. explicou e foi super gentil, mas eu tinha medo até de falar com os escreventes. Mas enfim, com tudo isso, essa virada de chave foi porque nesse escritório, a Érica Ettore, minha mentora, foi a pessoa que me introduziu. Eu iniciei como área tributária, mas ela já olhou pra mim e falou, não, você é super perfil de imobiliário. E lá o escritório também é especialista em imobiliário, notarial e registral. Então foi a área que eu me identifiquei. Desde então, eu fiquei só 6 meses no tributário e até agora só é quase que 100%. Eu diria 90% da minha atuação é só imobiliário. Que delícia. E é gostoso. Então, eu espero que seja só extrajudicial, mas é dividido. Não tem jeito, né? A gente, é claro, você pode ter predileção por uma área ou por outra, eu digo, por uma via, né? Pro extrajudicial, pro judicial, mas na verdade, quando a gente atende o imobiliário, a gente tá para resolver o problema do cliente, né? Claro que quando a gente puder resolver no extrajudicial é bem melhor, mas quando não dá, a Rose mesmo sabe que também tem que entrar no judicial e vamos pra cima, né? O importante é resolver. Carol, você estava falando sobre inseguranças, quem não tem, né? E nós mulheres, até algo que eu quero puxar o gancho depois, mais pra frente, falando sobre a síndrome da impostora. Todas nós já estivemos nesse lugar, ou ainda estamos, né? Nos encontramos algumas vezes, mas teve algum momento da sua vida, dessa sua trajetória no cartório, na vida acadêmica, né? Você super engajada, estudiosa, que você falou, cara, eu sou boa nisso, vou continuar investindo nesse negócio. Em que momento que você falou, eu sou muito boa nisso? Olha, eu preciso dizer, até vergonhoso, né? Não, vergonhoso não, faz parte. No nosso, aqui pode. Aqui pode. Aqui é um espaço de liberdade. Eu fiquei durante muitos anos, né, nesse outro cartório. Eu fui formada, né, escrevente por esse meu antigo oficial. E ele era como se fosse um pai, né? Um senhor mais velho. Não tanto, se ele me ouvir, meu Deus do céu. Ele tá super bem, tá super no shape, tá ótimo. Viu? Ele, a esposa, estão maravilhosos. Mas assim, ele me via muito. Ele infantilizava, assim, a minha postura, sabe? Sim, ele falava, nossa, a minha figura, entendeu? Ele olhava, ai, Carol, você tem muita pressa pra crescer. Ai, Carol, calma, não é assim. Porque ele mais velho, na posição de um mentor, e você ainda novinha. E assim, ele, oficial de cartório. Então, assim, o quanto ele não estudou para passar no concurso e para conseguir o cartório. Então, assim, ele realmente tinha muito e tem ainda muito conhecimento, né? E comparado a mim, óbvio que eu não tinha absolutamente nenhum perto dele, né? Porque eu estagiei na CDHU. E aí eu achei que eu entendesse de direito imobiliário, a gente falava, né, na época. Mas não entendia, quando eu entrei no cartório, eu não entendia. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu não tinha um estímulo. Como ele me via e eu falava, Carol, precisa aprender muito, precisa aprender muito, precisa aprender muito. E eu lá, querendo estudar mais, aí eu ia atrás de pós, fui fazer a FGV, porque, né, era um sonho, eu queria área comercial também, queria entender tudo, a regularização na prefeitura, né, eu não queria só saber os documentos necessários para verbar uma construção, por exemplo, queria entender. Você não queria só um checklist, né, uma cumpridora de checklist. Exato. E aí eu fui fazer a FGV, ficou meio assim, né, tal, fiz. Nesse momento, lá na FGV, em contato com outros advogados, eu comecei a perceber, assim, a importância do conhecimento que eu tinha no cartório em tantos anos de atuação ali, como escrevente. E aí ali eu já comecei a perceber. Mas eu acabei mudando de cartório, foi quando eu mudei de cartório, que aí efetivamente eu percebi o conhecimento que eu tinha. Porque eu cheguei nesse outro cartório e aí
eu passei por todos os setores. Eu escolhi onde eu gostaria de trabalhar, e aí eu queria trabalhar com setores mais especializados, como REURB, né, como o uso capião, a dedicação compulsória, quando eu já estava nesse cartório quando entrou em vigor a possibilidade da dedicação compulsória ser feita extrajudicialmente, aí eles me colocaram como a mentora, e assim, e aí que eu fui expandir. Né, e eu falei, nossa, eu tenho condições, porque eu fiquei, acho que, tão ali, protegida ali, sabe, não, tô só aprendendo, e eu não sei, não... E aí, quando eu cheguei no outro cartório, que aí não tinha ninguém só exigindo conhecimento, né, não, Carol, tem essa documentação, como que você vai resolver isso? A gente não tá conseguindo registrar, será que a gente consegue ajudar o advogado? Será que a gente consegue ajudar o escritório? E aí, eu começava a pensar em soluções, que é o que eu não tinha. Eu não pensava em soluções fora do cartório, eu só olhava e falava, não dá registro, por causa disso, tenho total conhecimento da lei, não dá registro, desculpa. E não era isso, eu me limitava muito nesse caso. Então eu comecei a fazer esse estudo, né, o extra cartório. Aí você se viu protagonista da sua própria história e o quanto você tinha de conhecimento. Sim, o quanto eu tinha de conhecimento. E assim, pode parecer que eu estou fazendo, eu tô aqui fazendo propaganda da Aginotário, mas não é, né? Eu sou muito sincera, eu assim, coloco mesmo o meu pensamento, mas a Aginotário me ajudou muito. Trabalhar, assim, estudar e ter contato com vocês, advogados. Já, obviamente, né, muito firmados e especialistas já, mas assim, ter contato com vocês e receber essa reciprocidade, essa ajuda, como você disse, ali as pessoas colocam ali uma dúvida, eu estou com um caso assim, já aconteceu comigo assim, me manda a matrícula, me manda o contrato, eu dou uma analisada, eu te ajudo, e assim, isso te dá uma tranquilidade de que eu consigo, porque eu sei isso, mas eu consigo aqui uma ajuda de um colega, então eu vou pegar esse caso, né, eu ainda não fiz isso, não peguei casos, né, em que eu atue como advogada, até porque eu trabalho no cartório ainda, então eu ainda não consegui, mas certas consultorias... Mas até discutir, eventualmente, algumas dúvidas que você... Exatamente. E assim, as consultorias, eu consigo prestar consultoria. Então, a gente se sente acolhida e segura, né? Eu me senti muito acolhida e me traz a segurança, exatamente. Eu acho isso muito interessante porque a Rosetta estava falando sobre o início de carreira ou a transição, que a gente sai, às vezes, de uma área para outra e tal, e muitas vezes a gente se vê sozinha, né? Você fala, eu não tenho uma sociedade, eu não tenho um colega do lado com quem eu posso trocar uma ideia. Seguro, né? Não tenho um porto seguro. E muitas vezes estar dentro de um ambiente, de uma associação, de uma academia, em que nos traz esse lugar de acolhimento, de parceria, com quem eu possa contar, é muito legal. Não só para, eu quero tirar uma dúvida, mas para te incentivar, vamos lá, vamos crescer, você consegue, você pode te jogar pra cima, isso é muito bom, né? Isso é muito bom e assim, e nesse ambiente você tem como colega as sumidades como os próprios diretores, o próprio presidente de notário, mas você tem juiz, você tem registrador, você tem o seu colega advogado super experiente, você tem aquele que é expert de leilão, outro de locação, e você tem um momento de falar, nossa, se o cara é juiz, cara, tá olhando isso, deixa eu olhar diferente. De escritórios grandes e pequenos, né? E tem um negócio importante que eu acho, por exemplo, que eu penso, às vezes, até esse expert não tem a visão daquele ponto que você tem. Então, é um debate rico e é um debate sem você ficar de mal de mim, porque eu tô contra você. Exato. Né? Eu tenho uma posição contrária, não fala mais comigo. Tchau. Acho que o mais incrível, quando a gente está em alguns locais, a gente não se sente confortável de discordar do outro, né? Seja porque a instituição onde você tá tem um viés XPTO, né? Ou enfim, ou porque você também não se sente seguro para demonstrar suas discordâncias. E o que eu mais gosto da Aginotário é que a gente tem liberdade para discordar um do outro com respeito e com fundamento, né? Então você trazendo o seu fundamento porque você discorda daquilo, tá tudo bem, porque eu acho que o debate é o que faz a gente crescer, né? A gente constrói coisas muito melhores olhando os contrapontos, né? Consolida o que você tem de entendimento no debate, né? Exatamente, eu acho isso muito incrível. Você sabe um ponto que
que eu já tô há alguns anos na estrada. Uhum. Então, assim, hoje, eu particularmente nunca sofri preconceito, feminismo, nada disso. Mas a tratativa de antigamente, em alguns lugares ainda é, com um posicionamento não inferior pra mulher, mas com um olhar assim, tipo, ela é jovenzinha, ela tá aprendendo ainda, ela tá com um batom mais bonito, então eu vou tolher o serviço dela, ou nossa, que mulher bonita, eu não vou olhar o profissionalismo dela. Então, isso a gente não pode negar que existe. Sim. Só que na Adnotária a gente não tem Não isso. tem. Porque as mulheres ajudaram a fundar também, e nós somos vistas como os profissionais da área. Então, se você é especialista, você tem isso. E tem instituições, gente, e né, a gente não pode ser nem hipócrita e nem fingir olhar o sol com a Nem peneira. romantizar, né? Não dá. Porque existem lugares que você tem essa questão do machismo ainda que velada. Em outras até querem quebrar isso, mas não tem, porque as mulheres não se sentem aptas ou seguras a alçar aqueles cargos. Então, por exemplo, a nossa própria OAB. A OAB, nível nacional e nível federal, ela tem poucas mulheres que são conselheiras. Muito pouco, e é muito complicado. E a gente tem um ambiente, assim, muito gostoso na Adnotária, que a gente não tem essa... Acabou o nosso tempo? Não. É o meu alarme para poder fazer a minha respiração e meditação. Ai, meu sonho. Desculpa, Quando eu crescer, eu pessoal. quero Para ser no que- minutinho. Vamos fazer a minha meditação. Vamos. Brincadeira. Desculpa, Rose. E imagina que estamos aqui num papo bem gostoso. Então, isso é legal de notar. Então, você sempre tem esse acolhimento, mas não é um acolhimento, vou te acolher porque você não sabe. Um acolhimento assim, De igual pra igual, né? o que ela tá falando é bacana. Nossa, deixa eu ver isso aí, entende? E até independente do cargo ou função, te perguntam a mesma coisa. Então fala com fulana que ela sabe, fala com Beltrana que ela sabe, entende? Então é o profissional, isso é muito legal na Adnotária. Pegando esse gancho que você estava falando sobre a gente não se sentir muitas vezes capaz para ocupar os nossos espaços, né, a mulher, a gente estava falando inicialmente sobre a síndrome da impostora, que todos nós, em maior ou menor grau, já sentimos ou ainda sentimos em alguns momentos da nossa vida. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Eu sou uma prova viva disso, né? Eu acho muito interessante, e aqui a gente está num espaço aberto para falar também das nossas vulnerabilidades, né? Então, quando alguém, por exemplo, me dirige um elogio, eu tenho muita dificuldade de aceitá-lo. Cara, né? eu sinto isso aí também, porque essa síndrome do impostor, agora tem esse nome bonito, síndrome do impostor, né? Mas, e eu tava conversando, eu nem vou falar o nome dessa colega, que ela é até famosa, muito respeitada, e eu tava num congresso na Bahia, e eu falei pra ela, nossa, e todo mundo chega, não é tietagem, mas chega, nossa, doutora Rose, o que faz, o Reurb, eu não sei o quê. E aí, quando você tem um elogio ou uma situação dessa, você fala, cara, sou eu mesma, é tudo isso que eles estão falando. E às vezes Quem é essa pessoa que ela tá falando? de quem é, né? Ela tá falando de quem? Então, e aí eu tava conversando com essa sumidade, e ela falou, minha Rose, eu também sinto isso o tempo todo. Eu falei, então, é alguma coisa no ar que impuseram pra nós, porque homem não sente isso mesmo Não. sendo um banana numa situação que você sabe mais. Autoestima de milhões. Sempre, já viu? Se Não tem uma o pesquisa homem de que eles tem, não. acho que 20%, só 20 se acham mais ou menos bonitos. Agora eu não vou lembrar todos exatamente 80 se acham o lindos. percentual, mas tem dizendo o seguinte, ó, se o homem vê uma vaga, né, de trabalho e ele preenche um percentual pequeno, se eu não me engano é menos da metade dos requisitos, ele fala, eu vou me aplicar essa vaga, com certeza, eu tenho certeza absoluta que eu vou ser selecionado. A mulher, se ela preenche 90% mais 10%, ela não preenche, ela fala, não tenho capacidade de cumprir. E isso é culpa de ser. nossa, né? Sim. Culpa nossa. E agora, e assim, gente, eu comecei a perceber também uma questão que agora nunca me incomodou, mas tem me incomodado assim. Acho que quanto mais a gente vai elevando o nível técnico, enfim, você encontra um outro advogado, um outro profissional, que ele começa a querer te explicar coisa que você é especialista, sabe? Ah, sim. Que é o que o povo fala do mansplaining, não sei o quê. Uhum. E aí você fala. Você fala, não é possível, isso não tá acontecendo. Porque se você tenta fazer uma coisa dessa da forma oposta, né? Na hora você é tolhida. Tolhida. Então, assim, então a gente tem que fazer o quê? Desenvolver técnica de comunicação, de interrupção não violenta, que deve estar se levantar e quebrar a cara do cara, não sabe nada do que ele tá falando, entendeu? Ele tá lá dando palestras, você fala, senhor. Ele viu um vídeo de 2 minutos e, né, Se sente virou o especialista, especialista. né? Então, e a gente tem que ter, e assim, e é muito legal.
Porque a gente tem que fazer tudo isso, então a gente tá cada vez mais especialista, cada vez melhor em comunicação, melhor entendimento, melhor técnica. Então, assim, a gente vai dominar o mundo. A gente vai dominar Nada o mundo contra os mesmo. homens. Nada contra os homens. Mas acho que há uma necessidade muito grande de nós mulheres nos fortalecermos, né? Não só de forma individual, mas também esse trabalho conjunto de uma fortalecer a outra. E dizer, não, você é boa mesmo, você é incrível. O poder elogiar as nossas as outras mulheres que estão ao nosso redor e reconhecer o quanto elas são boas, porque eu acho que é um problema social, né? A gente foi criada socialmente falando com uma competitividade muito grande entre as mulheres, né? E eu percebo isso porque eu tenho uma filha mulher, Carol tem uma filha mulher, Lorane ainda não tem filhos. Somos 3 irmãs. Então, vocês são 3 mulheres, você também tem irmã. Sim. Então, eu percebo nas crianças, na minha filha, tal, discursos que eu falo, cara, se aqui em casa isso não existe, de onde ele vem? Né? É social e a gente realmente não sabe exatamente de onde está vindo, mas é social, né? Então eu acho que a gente poder ter esse espaço em que uma pode reconhecer as capacidades, competências da outra sem competir. Sim. É libertador, não é? É libertador. É libertador, mas a gente tem que puxar na seguinte questão. Nada de... eu vou falar uma coisa que eu não sei nem se pode falar. Para com esse negócio de engajamento de mulher para mulher, Marisa. Não. A gente... Não estamos sendo patrocinados pela Marisa, inclusive. Então, adoro. Eu tenho falhas. Por favor, patrocínio. Marisa. E assim, tem que ser genuíno. Sim, genuíno. Genuíno, porque eu vou... grupinho de mulheres na defesa das mulheres, as mulheres empresárias, o olhar feminino, não. Mas aí no fundo tem a competitividade do mesmo jeito. Cara, Aí não adianta. não, é assim, o olhar feminino sobre a reurb, não. É um olhar sensível sobre homem e mulher, é o urbanismo do mesmo jeito, sabe? Sim. Eu sou contra esses jargões. Sim. A tribo de mulheres, não. Eu penso que desigualdade existe para todos os lados, todas as minorias, mas a gente não precisa estar engajado dentro desses núcleos de minoria para poder tratar a outra profissional de igual. Não, sim, de forma Entende? respeitosa. De forma respeitosa. A Sim. gente tem que se valorizar. Total. E levando em conta, eu acho que isso é cultural. A gente tem, no início do século, as mulheres não herdavam. Minha bisavó. Essa história é muito boa. É legal, né? E pode contar? Pode, pessoal por favor. Acho que da Dinotária eu não contei ainda aqui no muito podcast. bonita. Meu bisavô da minha mãe, meu bisavô era um fazendeiro riquíssimo. Fazendas e fazendas de cana-de-açúcar. Minha bisavó faleceu primeiro e ele faleceu depois, só que ele tinha vários filhos, mulheres e homens. Naquela época, pela legislação, as mulheres mesmo casadas com filhos, elas não herdavam nada. Então a minha bisavó, a avó da minha mãe, ela herdou o quê? Uma máquina de costura. Enquanto os homens ficaram com fazendas milionárias. E eles venderam a fazenda que elas moravam nas colônias. Então, de repente, eles ficaram sem o pai, sem casa, sem trabalho, porque o marido trabalhava ali naquela roça, ali, os filhos também. Então, eles vieram que tinham dentro de um caminhão e vieram para São Paulo. Então, assim, a minha avó só tinha uma máquina de costura para poder sustentar a família. E com essa evolução, hoje, qual a ferramenta que a gente tem? A gente tem conhecimento. A gente tem essa possibilidade de fazer e ser o que a gente quiser. Sim. Então, a atualização, assim, a evolução também veio das nossas lutas ancestrais, e hoje a gente ainda sofre culturalmente esse negócio da impostora, esse negócio, porque é de antes. Então, assim, é emocionante, mas a gente tem que pensar com orgulho, falar, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, se eu quiser ser advogada é você, se eu quiser voltar pro turismo, largar a advocacia, eu vou, se eu quiser largar o cartório e ser advogada, eu sei que na Dinotária eu vou ter parceiro que vai me dar até serviço, entende? Se eu quiser trabalhar no judicial ou extrajudicial, então hoje é muito melhor. Muito melhor. Então, a gente tem que aproveitar. Mas eu acho que isso, a Dinotária trouxe muito isso pra mim. Eu tinha uma coisa que, como a Carol comentou, eu também tinha essa coisa de me sentir infantilizada ao olhar da minha chefe, né, na época. Então, eu sempre achava que meu conhecimento estava limitado ao conhecimento dela. Até o momento em que eu entrei na Dinotária e falei, nossa,
Gente, é uma Vou visão arrasar. sistêmica, assim, né? Igual na medicina, tem a medicina sistêmica, a gente tem que ter essa advocacia sistêmica, a gente tem que se comunicar. Então, se eu tô trabalhando com leilão, eu tenho que comunicar com quem trabalha com notarial e registral, eu tenho que comunicar com tudo. E isso eu percebi na adnotária, é muito amplo o conhecimento, não se limita só ao notarial e registral, como tá no nome. Tem a parte de tributário, que também foi algo que era... Eu pensava assim, poxa, mas eu sou do imobiliário, eu tentei tributário, não foi tão pra frente, eu não vou especializar. Agora tem um núcleo de imobiliário na Adnotária. De tributário. De tributário, que a gente tem estudos semanais agora para estudar a reforma tributária, e isso tá perfeito. Então, em momentos antes, assim, de entrar pra Adnotária, eu não imaginava que em tão pouco tempo eu ia ter tanto conhecimento e de uma forma tão acessível. Então não é procurar uma pós. Esse tipo de estudo é tão valioso quanto muita pós, né? São estudos e incluindo... Eu sou uma pessoa nova, pouco tempo de carreira e sou mulher, e eu nunca me senti menor que ninguém na adnotária. Embora a gente tenha juízes, registradores, notários, tem de tudo, advogados muito mais Professores renomados. Professores, e eu nunca me senti assim, nossa, eu tô com vergonha, eu não vou falar com tal pessoa, não vou perguntar a minha dúvida, sempre me senti muito incluída. E isso foi o que mudou, não só na adnotária, mas pra fora. Foi perceber assim, poxa, se tem todo esse nível de profissionais aqui, por que daqui pra fora eu também não posso ter esse respeito? E aí mudou. E dá uma vontade bastante de a minha mudar visão. de mesa também, né? Sim, Não é legal isso? exatamente. E aproveitando que você falou sobre o núcleo de tributário, eu quero aqui fazer um convite para você, associado e não associado. Nós estamos com um núcleo de tributário e com um grupo de trabalho dentro do núcleo de tributário, fazendo reuniões semanais para estudarmos a reforma tributária dentro do direito imobiliário. Hoje nós fizemos essa semana tivemos a segunda reunião do grupo de estudos, um grupo de estudos super rico de debate, construção de ideias, porque afinal de contas não existe nada formado aí no mercado, é tudo muito novo, todo mundo ainda está discutindo, e se você não quiser ficar de fora dessa, nem para trás, venha participar dos nossos núcleos de estudos, são sempre muito relevantes, né, Lorraine? Demais. Carol, e você, me conta um pouquinho sobre a sua síndrome da impostora. Ah, isso vem, né, desde a minha infância, porque foi como vocês estão dizendo, é muito cultural, Sim. né? Então, assim, eu lembro que a minha mãe, ela falava muito pra mim, você precisa trabalhar, ser alguém na vida, palavras dela, né? Pra trabalhar, ser alguém na vida, não pode depender de homem. Ela falava tudo isso. Eu fiquei num desespero. Comecei a trabalhar. Eu tirei minha carteira de trabalho escondida dela. Com 14 anos. Podia, né, gente? Naquela época. Não tinha. Eu tenho registro. Eu tenho registro em carteira com 14 anos. Comecei a fazer. Fui num fast food da vida, né? Que era o que tinha. Meus pais. A gente tava passando uma situação financeira X, então ela ainda punha essa pressão, falava, gente, não dá, eu preciso ser alguém, preciso fazer alguma coisa e tal, e aí eu fui estudando, só que pra ela nunca tava bom, porque eu acho que ela não conseguiu ter essa, assim, se expandir. Ela criava a expectativa dela e ela sobre criava, você. Então assim, foi muito bom pra mim, né, mas sempre tinha isso, tava faltando alguma coisa e tudo, né, e isso infelizmente a sociedade repete. Sim. Esse comportamento contra a mulher, né, é inconsciente muitas vezes. Hoje existem discussões no cartório, na sala dos escreventes, eles não têm metade da vontade de estudar que eu tenho e nem um terço do conhecimento que você já tem. E eles não me ouvem, gente. Quando começam a falar, eles simplesmente... Ou eles acabam o assunto, ou eles falam por cima de mim. Aí eu desisto, nem converso. Eu falo, eu também não vou gastar meu conhecimento aqui. Leva aí, leva isso lá. Mas é incrível como isso ainda existe. Isso em alguns momentos. E isso, assim, como nós fomos criadas assim, é óbvio que é uma coisa que eu tento, você comentou das nossas filhas, e assim, eu tento... Pra Malu, minha filha, né, Maria Luísa, eu só falo, meu amor, você consegue. Quem que fez? Então ele faz, você faz, né? E ela acha isso, ela acha todo mundo lindo. Ela acha, ela não tem zero preconceito, zero
questão social. Autoestima na lua. Autoestima, assim, na lua, Acho isso ela incrível. pode. E é natural, não é uma coisa nem forçada, ela só, né? Ela só é. Ela só é, né? Ela me falou agora, outro dia, lá, eu acho ela linda, 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 linda. Uma amiga negra dela, e que é linda. Ela fala, a pele dela brilha, mamãe. Eu queria ser morena, assim, igual ela, eu sou muito branca. Que demais, E assim, né? e ela é linda, Poder. Aline, uma menina linda. E assim, é super radiante. Então ela, eu também quero fazer um presente pra ela. Ela fez um presente pra mim. E ela faz, assim, ela é muito especial. Eu quero dar um presente pra ela também. Então, assim, ela admira, Incentivar retribuir, isso, eu quer acho incentivar. ótimo. Então, assim, isso já, graças a Deus, assim, eu vejo essa diferença entre a minha criação e a dela. Mas no dia a dia eu sinto essa dificuldade. No dia a dia é impressionante como a gente ainda sente. E A gente isso, tem às que vezes, em dias que nós não estamos tão bem, porque, né, as Uhum. mulheres, desculpa, a gente tem muitos problemas Sim. hormonais. Cada semana estamos de um jeito, Nem me fala. né? É uma luta. E aí, assim, em algumas semanas, de repente, às vezes Sim, vem pra gente, volta claro. pra gente uma autocrítica. Poxa, será que eu consigo mesmo? Uhum. Né? Que aí entra o que a Rose falou, que é muita coisa culpa nossa, né? Muita coisa, culpa nossa. Mas eu também não me culpo por tudo não agora, já passei dessa fase. É a culpa da geração, é a culpa da sociedade, Sim. a culpa da Mas por isso que a gente cultura. estar envolvidas em ambientes saudáveis, com mulheres saudáveis, digamos assim, saudáveis no sentido de quererem a mesma coisa, estarem dentro do mesmo propósito, é interessante, porque quando você não está bem, tem uma parceira do seu lado dizendo, não, cara, vambora, você consegue, Sim. você é boa, você pode, vamos, Sim. a gente segue. E outro dia ela não tá legal e a gente vai levando e uma vai ajudando a outra. Sim. Eu lembro que eu comprei um livro muito interessante, parecido com essa proposta das histórias de inspirações, Rose, que chama Uma Sobe e Puxa a Outra. Ah, que bacana. Não Que conheço. é sobre histórias de superação em que mulheres também ajudavam outra. Então a ideia é isso, né? Se uma está subindo, a outra vai lá e puxa para esse mesmo patamar. E eu lembro que eu escutei recentemente uma história sobre os caranguejos, né? A gente já tá partindo pro final, mas a ideia era, por que os caranguejos, quando eles pegam os caranguejos no mangue e colocam dentro de um balde relativamente pequeno, por que eles não fogem daquele balde, né? Porque tecnicamente eles poderiam escalar e sair. E aí ela disse que observando essa dinâmica, o que acontecia é que quando um caranguejo estava chegando lá no topo da beira do balde, um outro vinha e puxava ele para baixo. E isso foi muito interessante para mim, porque a história desse livro do Uma Sobe e Puxa a Outra é exatamente o oposto, né? Eu não quero te trazer para baixo, eu quero que você suba junto comigo, né? Porque eu acho que o holofote, né, o degrau máximo, sem companheiros do lado, né, parceiros, é muito solitário, né? Sim. Acho que a gente pode ter, nós podemos ter sucesso juntos, né? Andando juntos, compartilhando. E eu lembro que eu tive um professor muito incrível que ele fala uma coisa que eu repito hoje, sempre dando crédito para ele, claro, e ele diz assim, onde existe parceria não existe concorrência. Porque é sobre isso, né? Hoje tá se falando muito e não mais em competição, mas em coopetição, onde você coopera, colabora e a gente consegue, com a gama de serviços que cada um presta, poder trocar. Sem aquele medo de, vou perder o cliente para outra. Sim. Hoje a gente tá vivendo melhor, né? Ah, com certeza. Nossa, gente, tá mais fácil. E partindo já para o nosso final, eu queria fazer uma pergunta final, rapidinho. Eu sei que hoje o nosso foco não era falar tanto da parte técnica, o conhecimento técnico, que eu tenho certeza absoluta que todas vocês têm, porque eu conheço vocês, o currículo de vocês, todo o trabalho, mas a ideia era trazer muito dessa experiência da nossa vivência como mulheres nesse mercado imobiliário, né? Então, eu queria fazer a seguinte pergunta para você, Carol. Qual seria a palavra que define a sua carreira hoje? Uma palavra. Coragem. Coragem. Porque eu assim, todos os dias eu penso nisso, né, e atualmente eu tenho pensado, e engraçado que quanto mais eu penso em coragem, eu sempre tive essa insegurança, será que eu consigo, será que vai dar, será que não sei o que, aí vai fazer a faculdade, aí não tem dinheiro pra pagar, aí deve, e aí agora, assim, o cartório lá ficou vago, eu fiquei preocupada, e aí eu falei, gente, não, eu preciso estudar. Quem pode fazer por mim? Sou eu mesma. Então eu vou atrás, né? Eu vou tentar outras coisas. E aí é engraçado que as ideias vêm
E eu falo, gente, eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Então, assim, a coragem acho que traz otimismo, né? Assim, você consegue uma coisa. Então a coragem me incentiva a ter mais coragem todos os dias. É um círculo virtuoso. A coragem engole a impostora que aparece no meio do caminho. É um círculo virtuoso, porque você... não, então vai dar, então deu certo isso. Não, então amanhã eu tive essa ideia, gente, vou tentar também. Vai dar. Sim. Maravilhoso. E você, Lorraine, qual é o seu maior orgulho profissional? Eu sei que a gente está falando de uma trajetória dentro do direito relativamente curta ainda, né? Na verdade, são 6 anos, mas assim, você já tem muitas vitórias ao longo desses 6 anos. Qual é o seu maior orgulho profissional? Eu acho que o meu orgulho é justamente, tá intrínseco à questão de ser uma carreira curta. Porque eu sempre escutei muito o meu companheiro, hoje marido, mas desde o início do namoro ele me falava, não perde tempo, saiu da faculdade, já faz uma pós. E aí eu fiz isso, fiz uma pós, depois terminei essa, já intercalei com outra e continuei estudando. E isso é uma coisa que me levou onde eu estou hoje, que eu sei que tem muito caminho pela frente ainda, mas que talvez se eu não tivesse me dedicado aos estudos dessa forma, eu ainda estaria engatinhando, né? Então, na própria pós que eu fiz, era uma pós em que eu era a caçulinha da turma. Então, tinha pessoas sempre, era 40 a mais. E eu tinha esse receio, falando, nossa, eu sou aqui menos sábio. Chegava assuntos que só eu falava, eu faço, por exemplo, abandono de obra, incorporação, eu respondia. Aí eu percebia, nossa, eu sei e o fulano não sabe, ele aqui com uma pompa, sabe? E geralmente era homem, inclusive. Mas eu percebi que isso, eu falei, poxa, esse estudo me trouxe um resultado e continua trazendo, graças a Deus, mas eu tenho orgulho de chegar onde eu cheguei em pouco tempo. Não consegui atingir todas as metas ainda. Eu sei que tem muito pela frente. Uma coisa que eu sempre escutei é que a advocacia nos primeiros 10 anos é mais luta do que glória, né? Que você tá caminhando ainda pra glória. E realmente, eu acho que dos 10 anos daqui pra frente vai ser ainda melhor, porque a gente começa a se envolver com pessoas que trazem mais conhecimento, pessoas que são generosas nesse compartilhamento de conhecimento. E eu acho que esse é o orgulho, eu ter conseguido chegar nesse ambiente. No ambiente que todo mundo é de igual para igual, compartilha, se conhece, eu não tenho vergonha de perguntar. Hoje, também, graças à Adnotária, eu tive a indicação do Georgios, nosso colega e host aqui desse Adnocast. Eu tive indicação para coordenar o núcleo de mídias da Comissão Estadual da OAB São Paulo na Comissão de Leilões. Então, isso para mim também foi uma glória, né? Eu falei, caramba, eu tão nova já vou conseguir chegar lá. E eu acho que isso que é o legal. A idade não significa muito aqui. Isso é muito incrível. Parabéns. Obrigada. Rose, você, como a mais experiente aqui de nós, toda essa trajetória linda que você contou, se você pudesse dar um conselho para os jovens advogados, que conselho você daria? Estudo, primeiro, conhecimento, porque quando a oportunidade chegar, você já vai saber usar. Você se prepara que ela vai chegar. Então você vai saber, você vai estar preparado e vai conseguir, e vai ser o seu day one. Quando você fala, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso, aconteceu comigo em REURB dentro da ESA. E então eu estude e se dedique e persistência, seja persistente. Vai que você consegue, se tiver medo você tem que ir com medo mesmo. Se você não tiver o seu trocado pro café, você vai sem o seu trocado pro café. Se você tiver com uma dificuldade, com uma dor, com uma cólica, você vai com tudo isso. Então, persistência e estudo e persistência. É isso. Incrível. Maravilhoso. Queria aproveitar esse espaço para deixar um agradecimento também. Todos nós tivemos mentores na nossa carreira profissional e eu também tive. E eu sou muito feliz de ter tido uma mentora mulher, não por ter sido mulher, mas ela é uma mulher incrível. Eu falo que ela continua sendo a minha mentora profissional até hoje. Nós temos relacionamento, né, amizade até hoje. Queria deixar um beijo gigantesco para Ana Lígia Ribeiro de Mendonça, que foi quem me ensinou
tudo que eu sei hoje de direito imobiliário, que me formou como profissional, como advogada, me ensinou a fazer networking, a participar de mesas de negociação. Eu falo que grande parte do que eu aprendi, do que eu sou hoje, eu devo à dedicação que ela teve, como vocês tiveram pessoas que não, e que nós temos hoje também na Adnotária, que não retém conhecimento para si. Então, eu acho que uma das maiores belezas que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela era que ela não retinha conhecimento de forma alguma. Ela ensinava desde o estagiário até o advogado mais experiente, então é uma alegria muito grande poder também hoje ser mentora de outros advogados, de outros profissionais, né? Eu acho que isso é a beleza da roda da vida, né? Gente, foi uma delícia conversar com vocês hoje. Foi mesmo. Quero aqui deixar um espaço rapidamente para que vocês deixem as suas considerações finais, começando pela Lorraine. Por Começando favor. por mim, eu adorei muito o convite, a oportunidade, acho a iniciativa também de fazer esse especial de mulheres. Foi um bate-papo que eu tava nervosa no início, eu esqueci que a câmera tá ali, porque vocês são todas pessoas incríveis, que é muito legal conhecer melhor vocês. Eu já conheci o trabalho de todas, inclusive, mas é muito legal conhecer melhor vocês e entender como que é a rotina, as experiências de cada uma. Então, adorei a oportunidade, muito obrigada. E convidar todo mundo que esteja acompanhando e que não é associado. Olha, terça-feira eu tive um colega que, no evento da OAB, inclusive, ele comentou, ele falou, essa aqui é a maior propaganda da Adnotária. Em todo lugar que eu vou, eu falo, você é associado da Adnotária? É baratinho, muito conteúdo, não tem pressão. Vou te mandar o link. Eu preciso começar a andar com QR Code. Vendedora do mês. Inclusive, fica aqui www.adnotaria.org.br. Acesse e veja todos os benefícios que você tem direito. Incrível, gente. Essas são minhas considerações. Adorei. Eu falo que a Adnotária, a gente evangeliza as pessoas da Adnotária. Quase um evangelho, né? Fiz isso hoje, inclusive. Por favor, Carol. Eu queria agradecer também. Eu me sinto muito, assim, muito acolhida por todos, sabe? E em todas as conversas, em todos os encontros. Então, assim, eu tenho experiências muito ótimas. E também tenho crescido muito, assim, em conhecimento, né? Hoje mesmo eu fiz também. Eu sou assim, faço essa propaganda. Principalmente ali no cartório, eu fiz pra 2 auxiliares ali. A gente tava trabalhando em Reurb, até tenho tanta coisa pra conversar com você. E aí, olha, tá vendo, gente? É muito legal. A gente vai fazer outros episódios de Reurb. Não, sim, mas eu quero conversar com ela. Sim. Porque, assim, eu nunca tinha trabalhado na prática no cartório, dentro do cartório com Reurb. Sempre estudei muito, mas a prática não. E aí eu viro e mexo, eu lembro da Rosa. Eu falei, gente, preciso falar com ela. Menina, você não fala isso não, que eu vou te ligar todo dia. Eu tô Rose com atuação em mais de 7 estados da federação. Que legal. Isso que é legal, você tem o acesso à Rose, né? Exato, e eu nem imaginava que fosse trabalhar com Reurb ali. Mas aí os meninos ali estão fazendo ali um trabalho, as pesquisas ali pra mim e tudo. E aí eu assim, né, com fone, ouvindo a Adnotária, gente. Cada hora eu tô ouvindo uma reunião, né? E assim, eu falei, aí eles... Carol, me chamaram, eu, ai, desculpa. E eu só fico com um, né? Oi. Aí eles me falaram, o que você tá fazendo? Tá assistindo série? Falei, não, gente. Falei, não. Tô estudando. Falei, gente, tô estudando, adquirindo conhecimento. E aí fui comentar com eles. Eu falei assim, gente, mas não é só pra advogado? Eu falei, não. Eu também não advogo, né? Eu falei, pode ser pra qualquer pessoa. Eu falei assim, aqui, e assim, nós temos todas as áreas do direito. Eu falei, só não adquire conhecimento quem não quer, gente. Eu falei, mas quanto que é? Aí eu falei, né, o valor. E eu falei, gente, isso é muito pouco pra você ter tanto conhecimento de todas as áreas do direito. É um investimento, né? É um baita de um investimento. E aí, pra mim, tem sido muito bom. Eu falei, gente, reforma tributária, eu tô precisando. Vi hoje, falei, gente, eu não assisti, eu vou pôr pra assistir lá a primeira reunião que teve, que eu perdi. Falei, gente, e fica gravado? Eu falei, fica gravado. Agora, poxa, vai falar, eu não sei nada da reforma tributária. Gente, é vergonhoso. Sim. Só não sabe quem não quer. Não quer.
né? Sim. Tá ali, disponível. Então, assim, eu agradeço muito, eu gosto muito, nossa, eu tenho, assim, tido tanta esperança, gente, tenho renovado aí minhas esperanças e as minhas ideias, e isso tá ótimo, tô muito feliz. Muito Incrível, obrigada. Incrível mesmo. E você, Rose, deixa suas considerações finais. Eu tenho que agradecer a oportunidade, a generosidade de vocês, e o meu recado é para todos os que estão assistindo e que vão assistir esse episódio, é pensar, primeiro, grande. Pensa grande, porque dá o mesmo trabalho, do que pensar pequeno e pensar grande é bom. E se lembrar o que alguém me disse uma vez, e eu nunca esqueci, isso fez diferença na minha vida. Cada artigo do código é um negócio. Então, se você souber, você entender, estudar, você vai poder aplicar. E quando a gente fala nessa cooperação, é porque a gente reverbera para o mundo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente trata. Então eu vou ajudar você, mesmo que não seja porque vai me pagar ou que me contratar, não. Mas isso vai voltar para mim de alguma forma. Então, só agradecimento mesmo, de verdade, a todos vocês. É uma alegria estar com vocês. Pode me ligar, tá lá, que eu vou responder. Que eu digo pro meu marido que eu o traio. Que ele fala, como você me trai? Eu falei assim, peraí, amor, que eu vou no banheiro, eu levo o computador, trabalho, trancado. Ele falou, nossa, você, porque eu tô passando mal, tô com um pouquinho de dor de barriga, mas eu tô lá. Então fale comigo. E ele falou, minha mulher só me trai nesse sentido, graças a Deus. Mas é isso, muita alegria de estar com vocês aqui. Que legal, adorei a presença de vocês. Vamos deixar aqui um mimo pra vocês. Obrigada. Que todo mundo que vem aqui no programa tem que ganhar a canequinha da Adnotar. Canequinha não, a caneca da Adnotar. Canequinha do Adnocast, gente. Nessa hora eu já falei tudo errado. O Jorge vai me matar depois. Ó, a canequinha de A caneca do Adnocast. Então quando a gente postar no Instagram, Por favor, postem no Instagram e marquem a Adnotar e também o Jorge Alexandre. Sim. Gente, Obrigada. adorei a presença de vocês, foi um prazer enorme. Obrigada por Eu que tudo. agradeço. Vocês são mulheres incríveis e admiráveis. Foi um prazer enorme estar aqui entrevistando vocês. Eu A adorei. recíproca é verdadeira. Obrigada por tudo, viu? E antes de encerrar, faltou a gente enaltecer essa mulher com verdade. oratória incrível, Gente. uma excelente apresentadora. Daqui a pouco a Desenvoltura, vaga né? do Jorge Desenvoltura. está concorrida. Eu vou aceitar esse elogio só porque falamos sobre isso hoje. É o meu exercício. Pessoal, muito obrigado. Obrigada. Se vocês quiserem, podem assistir todos. Se quiserem, não. Devem assistir todos os episódios do Adnocast que está aqui no canal do YouTube. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.